Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos aqui no nosso penúltimo capítulo desta série do Transformare. E eu quero te convidar a fazer parte. Sabe foco? Quando a gente fala de foco, vocês vão aprender hoje, durante essa série também, a trabalhar foco sobre um novo ângulo. E o que nós vamos falar hoje? Como é que eu posso realmente, de fato, dar foco naquilo que precisa ser feito? E aí, tá com dificuldade em dar foco no que precisa ser feito? Então vem com a gente. E eu aproveito para te convidar a se inscrever nesse canal. Vem aqui para Vinha do TV, venha conhecer um pouco mais de tudo aquilo que nós trazemos aqui para você, para ajudar você a crescer e a se desenvolver. Aproveita agora, clica aí no sininho e já compartilha este vídeo. Eu tenho certeza que você vai fazer algo muito bom para várias pessoas que nem imaginaram o que esse conteúdo vai ajudar ela. E aproveita, já dê o seu like, vem conosco até o final desse vídeo. Bom, aqui nessa série do Transformare, nós estamos aprendendo sobre foco e o foco baseado numa história bíblica de Neemias. Se você ainda não viu os outros episódios, claro que você está convidado já a ir lá e assistir todos, porque tem uma sequência lógica do que a gente está aprendendo aqui. Nós sabemos que precisamos fazer, mas somos invadidas por distrações. Sabe aquela coisa que a gente fala assim, botei na agenda, tá aqui na minha lista de prioridade, mas quando você vê, foi lá lavar roupa, foi lá fazer aquilo que o chefe chamou, você atendeu o celular e já nem lembra mais o que precisa ser feito e não tem focado no que de fato precisa fazer. E agora eu quero comentar com vocês de um estudo de uma pesquisadora que ela escreveu um livro chamado Good Habit, Bad Habit, que significa bons hábitos e maus hábitos. Nesse livro ela fala que 40% das nossas atividades diárias são hábitos, ou seja, se os seus hábitos não estiverem de acordo com os seus objetivos, dificilmente você vai alcançá-lo. Se você não tiver objetivo claro, você não tiver visão clara sobre aquilo que de fato vai precisar ser feito, você não vai fazer. Sabe, procrastinação? Tá aí. Esse é o estudo que ela trouxe nesse livro. E eu espero que hoje você aprenda, através da história de Neemias, a não tirar os olhos do que precisa ser feito, ao invés de focar nos problemas do caminho. Eu sou a Alessandra Lazzarini, eu sou coach e mentora de mulheres. Eu trabalho desenvolvimento humano aplicado ao empreendedorismo, ao negócio e ao trabalho com propósito. Então sejam todos bem-vindos a esse canal e a este vídeo de hoje. Vamos comigo? Hoje nós vamos ler mais um versículo lá da história de Neemias. Bora lá? Vamos lá. Nós vamos ler Neemias 2, 13 e 15. Gente, estou trazendo a história de Neemias como base, né? Aquela história que está lá na Bíblia. Porque muitas vezes a gente para e estuda histórias de tantas outras pessoas. E por que não estudar através da Bíblia desenvolvimento humano? Desenvolvimento que vai te ajudar no seu trabalho, que vai te ajudar no seu negócio. E é por isso que eu estou aqui. Porque essa é a diferenciação. A nos apropriar da nossa espiritualidade com a nossa prática. Então, a história de Neemias, eu estou contando ela assim de recortadíssima. Caso você tenha interesse, vai lá na Bíblia e comece a ler Neemias e você vai entender o que eu estou falando aqui, claro, de uma forma um pouco diferenciada, tá bom? Vamos lá. Neemias, era noite quando eu saí da cidade pelo portão do vale. Então, Neemias falando. No oeste e fui para o sul, passando pela fonte do dragão, até a porta do lixo. Conforme eu andava, eu ia examinando as muralhas da cidade que haviam sido derrubadas, os portões que haviam sido destruídos pelo fogo. Então virei para o norte e fui para o portão da fonte e para a represa do rei. Mas o jumento não pôde encontrar lugar para passar pelo entulho. Por isso, fui até o vale de Cedron e passei por ele, sempre olhando para as muralhas. Então voltei pelo mesmo caminho pelo qual tinha ido e entrei de novo na cidade pelo portão do vale. Aqui tem muitos ensinamentos. Vou tentar condensar para que você ponha na sua prática. Primeira coisa,
A gente viu que Neemias, ele trabalhava com o rei, né, da Pérsia, e ele pediu uma autorização para o rei para ir até a cidade de Jerusalém para reconstruir a cidade. Por isso que eu estou falando, assiste os outros vídeos, que aí você vai entender bem o que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? Então, Neemias levou para ajudar na reconstrução da cidade. Você acha que ele levou muita coisa? Não, ele levou só o burrinho dele, né? Só o jumentinho dele lá para a cidade. E o que a gente vai estar falando sobre foco é exatamente onde Neemias fala aqui, ó. Ele disse assim, ele passou por vários lugares, viu que o burrinho dele não podia passar, né? O jumentinho dele não podia passar. Então, ele nunca perdeu os olhos da muralha. Lembra que o foco dele era reconstruir a muralha? Então vamos lá, vamos aprender um pouquinho sobre ele. Neemias, ele estava compartilhando, né, um problema. Quando temos um foco e entendemos para onde devemos ir, pois Deus nos dá a paz para seguir, nós devemos focar nisso. Diante de tantos problemas, de tantos desafios que a vida nos traz, seja nós empreendedoras, seja a gente dona de casa, seja a gente empresárias, CLT, não importa, né? Todos nós temos diversos problemas e diversos desafios. Às vezes nós ficamos distraídas e a gente acaba não focando naquilo que o Senhor tem sonhado para nós. A empolgação faz com que a gente tire o foco ou se distraia. Porque a gente fica tão feliz, ou só eu que sou assim, eu sou a doida daquela que eu fico tão feliz e a gente acaba se distraindo. Mas eu tenho aprendido a cada dia mais que eu tenho estudado a Bíblia a trazer o foco, a centralidade em Deus para que depois eu de fato faça o que precisa ser feito. Deus sabe por que Ele permite algumas coisas, né? As responsabilidades nas nossas mãos. Nunca se sinta aquela pessoa que eu não consigo, eu não posso isso. Não, Deus nos dá estratégias, Ele nos dá força necessária para dar os próximos passos. Neemias tinha uma missão: reconstruir a cidade. Essa era a missão dele. Conforme ele andava, ele ia examinando as muralhas, os portões, não é isso que a gente leu aqui? O foco dele estava aonde? Ele estava olhando e observando o que ele tinha que fazer. Presta atenção nisso. Neemias, ele deveria estar pensando: deixa eu ver aqui o nível de estrago que aconteceu nesse lugar. Sabe quando a gente chega no nosso trabalho e fala assim: deixa eu ver aqui o que precisa ser feito hoje? Sabe aquela olhada, né, que a gente fala, aquele overview? Vamos olhar aqui por cima, o que eu preciso fazer? Ele estava fazendo isso. Deixa eu ver aqui o nível de estrago aqui dessa cidade. Deixa eu ver se o muro foi cortado, que foi quebrado pelo meio, se dá para ajudar, se dá para pôr uma viga. E encarar essa realidade precisa ser feito, porque a gente não tem que viver de expectativa. Expectativa é aquilo que eu sinto, não que o outro sente. Mas encarar a realidade vai nos posicionar para procrastinar. Se eu não encarar e não tiver visão, objetivo claro, nós não vamos avançar. Às vezes você fecha os olhos para não enxergar o nível do problema. Fala sério. Às vezes o desafio que você precisa encarar, você vai meio que jogando debaixo do tapete. Talvez você esteja passando por alguma dificuldade aí no seu trabalho, no seu negócio. Ao invés de você abrir os olhos para avaliar os seus estragos, você está fechando os olhos por causa do nível do estrago. Às vezes você olha e fala assim: eu nem sei o quanto eu valorizo a minha empresa, eu não sei quanto eu tenho de faturamento, eu não sei se eu tenho lucro, porque você nem faz conciliação bancária, você não faz seus relatórios. Você sabe que tem um problema, mas você empurra com a barriga e não quer olhar o nível desse estrago, porque você sabe que ali você vai precisar gastar energia, investir um tempo de dedicação. E ali você vai precisar dar foco. Quando você faz isso, você não consegue focar nas soluções possíveis e aí você fica mais olhando os estragos do que qualquer outra coisa e vive se escondendo, deixando o medo dominar pelos comportamentos. Neemias, ele estava atentíssimo ao que ele devia fazer para depois focar em outras coisas. Vamos lá. O jumento era um problema para ele, não é?
O jumento não passava pela porta, ou pelo portão, né, que tinha caído, todos aqueles destroços todo. O jumento não passava, mas ele precisava do jumento, porque o jumentinho ajudava ele na reconstrução. O jumento não pode encontrar lugar para passar, como diz aqui. Neemias só levou ele como um único recurso. Então ele não abriu mão do recurso dele. Mas ele não supervalorizou esse problema. Ele continuou olhando para as muralhas. Não tinha como esse jumento passar. E aí? Às vezes a gente vem e fala assim, não tem como resolver isso aqui não, porque agora surgiu um outro problema. Deve ter pensado tudo que eu trouxe, né? O Neemias deve ter pensado aí. Tudo que eu trouxe foi exatamente só esse jumento. Você não vê Neemias dando uma ênfase tão grande sobre esse problema do jumento. Ele diz agora, vou ter que parar tudo para resolver o caso do jumento? Claro que não, ele só nem cogitou isso. Ele só nos falou, eu tive um problema, que foi o caso do jumento. E às vezes, é assim que a gente faz. A gente vai parando no meio do caminho e perdendo o foco do que realmente é importante. Sabe ajustar as rotas? Quando a gente põe no GPS, que a gente quer ir para um caminho X, e naquele caminho X tem alguma obra, e o que o nosso GPS faz? Ajusta a rota, mas não deixa de ir para o caminho, para o destino final. E é isso aqui que Neemias fez. Ele não perdeu o foco daquilo que ele foi chamado para fazer. Neemias precisava resolver o problema do jumento, mas ele não ficou, supervalorizando. Vivo com esse problema, esse desafio do caminho. Ele não ficou estressado por causa disso. Ele rapidamente, buscou alternativas. Ele foi por outro caminho, mas mantendo os olhos nas muralhas, que era o foco e o objetivo dele estar ali. Por que ele estaria ali? Se ele fosse valorizar o seu desafio com o jumento, provavelmente a gente nem estaria mais lendo essa história. É isso que precisamos fazer. Não tirar os olhos do que precisa ser feito, ao invés de ficar focando os problemas no caminho. Observe o que você tem feito aí na sua jornada. O que você tem feito com o que Deus te entregou? Ele teve uma bênção para nos entregar. Mas às vezes nós precisamos consertar algumas coisas, reconstruir muros, reconstruir coisas que estão lá dentro de nós, ajustar os nossos caminhos e organizar a nossa casa para enxergar a beleza que há dentro dela. Quer caminhar por um caminho com mais leveza, com mais significado e com mais resultado? Eu espero que sim. A primeira coisa, nós precisamos aprender aqui com Neemias. Limpe os entulhos, os lixos, os pesos que você está focando e não está vendo o que precisa ser feito. Às vezes esses lixos, esses entulhos estão impedindo de você passar com o seu jumentinho, né? E Deus nos orienta. Por que a gente precisa trazer foco e organização para a nossa casa? Para que tudo possa acionar algo dentro de nós que vai valer a pena. Por isso que eu estou falando, eu estou trabalhando fé, mas eu estou trabalhando também em ciência. Não abra mão do que Deus te entregou. Você tem muita capacidade. Para de olhar onde o seu jumento não pode passar. O jumento pode ser, talvez, aí no seu dia a dia, uma dificuldade, uma inovação que precisa ser feita aí na sua empresa, no seu negócio, na sua área profissional. Talvez uma mudança, um reposicionamento, uma troca de colaboradores. E você fica focando nisso e não naquilo que Deus tem preparado para você através da reconstrução das suas muralhas. Então, não foque nas dificuldades e sim nas possibilidades. Eu canso de receber das minhas alunas uma palavra que fala assim: Ale, é muito difícil. Quando eu oriento elas a fazer alguma estratégia nova para os seus negócios e trabalhar a questão de autoconhecimento para aplicar no seu negócio, na sua profissão, e elas vêm sempre com essa mesma frase: Ale, mas é muito difícil. Mas aí eu falo para ela: quem disse para vocês que a vida seria fácil? Então, a vida é possível. Então, se agarre nas possibilidades. O que precisa ser feito? O que você está empurrando com a barriga e talvez tenha colocado foco em diversas coisas
e não está colocando foco no que realmente precisa ser feito. Este é o nosso penúltimo vídeo dessa temporada. Espero que de alguma maneira eu tenha tocado em seu coração, tenha trazido uma luz aí para clarear os seus passos e leve junto o seu jumentinho, passe com ele nos seus desafios, mas coloque o seu foco em Deus para que Ele possa te dar as estratégias. Não fica aí achando que tudo que vai aparecer na sua vida vai ser problema, que vai ser desafio. Na verdade, foca naquilo que vai valer a pena você lutar. As demais coisas vão ser organizadas, mas de uma maneira que você não vai precisar gastar tanta energia. Às vezes, uma falta de estratégia está fazendo você gastar energia demais, tempo demais, dinheiro demais. Então, espero que, de verdade, você tenha acompanhado os outros vídeos de hoje. Faça sentido para a sua vida. E aproveite para se inscrever no nosso canal. Aqui na Vinhedo TV nós temos como foco beneficiar muitas pessoas e que você possa ser uma patrocinadora disso. Já aciona esse sininho e dê o seu like e aproveita para compartilhar para muitas outras pessoas que estão precisando receber esse vídeo hoje. E quero deixar aqui o meu beijo e o nosso próximo encontro. Te espero lá. Um abraço!